queremos a nossa terra demarcada e eles que vão da onde eles vieram, né? Que nós não fomos invadir onde ele estava. Nós simplesmente somos como fonte de água no Brasil. Nós não temos para onde ir. E que o governo assina assim, homologa a nossa terra, TI Manu. Por que ainda não foi demarcado? Porque eles sabem que se demarcar a área, o povo indígena cresce força. O De Olho na Resistência esteve na maior mobilização indígena do mundo, o acampamento Terra Livre em Brasília, para ouvir os líderes que lutam pela demarcação e direitos dos povos originários. Uma batalha na qual é preciso enfrentar ameaças e conflitos como as 1.700 sobreposições de fazendas em terras indígenas apontadas no relatório Os Invasores. Quer saber o que os povos pensam e fazem contra essas invasões? Vem com a gente! Nossa área tem madeireiro, leva os nossos madeira, que é mais importante pra gente. Os caçadores entram, acaba com nossa caça, que a gente precisa, porque nós somos indígenas, nós precisamos dessa caça. Mas os brancos não pensam assim. E naquela nossa área tem muito sócio, pé de calipso, que está matando com a nossa água, porque a água é importante para a gente, que nós bebe e nós cozinha, faz as coisas. Mas os brancos não pensam assim e machucam nossas áreas. Maria José vive na TI Porquinhos, que passa por reestudo para ampliação do território, que na prática transcorre como uma nova demarcação. O relatório Os Invasores apontou que essa área dos Canela Paniecrá é a mais destruída, com 19 mil hectares desmatados. Tenho fé agora que o novo presidente, né? Eu tenho fé que seja demarcado nossa terra, porque nós temos direito naquela terra, porque nessa terra meu bisavô foi morto, massacrado, e minha mãe sempre fala isso para mim. E eu falo para ela, mãe, um dia eu vou lutar, eu vou conseguir. A terra vai ser demarcada, porque eu, como sou a mulher, eu vou lutar sim. E eu quero que a terra seja demarcada por nossa aldeia Porquinha, a Paniecrá. Essas invasões relatadas por Maria José se intensificaram no governo Bolsonaro. Eles estão querendo recuperar um território que está sendo muito afetado, sobretudo pela normativa 09, né, no governo passado, que permitiu a ocupação dessas áreas por fazendeiros, por projetos de agronegócio, né? O governo passado também prejudicou diretamente a TI Manoc, no município de Brasnorte, noroeste do Mato Grosso. Tem vários hectares de lavoura lá de soja, né? Um tempo depois que a justiça mandou parar, ficou parado. Mas daí, quando o governo Bolsonaro entrou, ele começou a dar esperança para todo mundo. E aí onde começaram a plantar de novo. E tem plantio de soja ali dentro. A TI Riozinho dos Cocame Ticuna também é alvo dos invasores. Neste caso, é a economia verde que expropria como velho colonialismo. Sem consulta prévia, a TI tem sido palco de um projeto ilegal de crédito de carbono da BR Argo, conforme o De Olho nos Ruralistas demonstrou no relatório Os Invasores. O nosso direito hoje, eles foram colocados dentro de um saco e amarrado. Tá entendendo? Qualquer um hoje entra dentro das terras indígenas e vai procurar ouro, minério, de qualquer forma. E se o índio resistir, ele é morto. E se ele falar, ele é morto também. As invasões em TIs inviabilizam a ocupação indígena do território ancestral. Lá nessa área, Batelão, não tem ninguém de índio morando lá. Porque a reivindicação, como está na justiça, pediram para a gente não mexer, né? Então estamos aguardando a providência da FUNAI que demarque aquela terra lá, que é muito importante não só para os Cajabí que moram na região, né? Mas para todos os Cajabí do Xingu também, que é muito importante para nós. Porque lá tem um material para o nosso uso, né?
como flecha, arco e outras coisas, inclusive medicinalmente, né? Remédio para doença que os caiabi usam e que no Xingu a gente não encontra esse raiz. Uma das conclusões do relatório Os Invasores é que mais de 95% das TIs com sobreposições são de territórios que aguardam a finalização dos processos demarcatórios. Para os indígenas, no governo Lula 3, é agora ou nunca para as demarcações no Brasil. E confiamos muito nesse nosso governo aqui, que hoje é atual. Ele vai assinar essa homologação porque ele entende o que significa um território indígena e como para esses outros que são contra, eles não têm significado nenhum de território indígena. Eu faço um desabafo porque a sociedade tem um desequilíbrio. Tem gente passando fome, lá tem gente vivendo debaixo da ponte, vivendo, né, com muita necessidade. Por que nós brigamos por causa de território? Porque a gente não quer essa vida para nós. Apesar da esperança, se a demarcação da TI Manoque-Irantixe continuar se arrastando, o futuro que se desenha não é nada favorável. Eles vão deixar só terra para nós, porque as madeiras eles já tiraram, os rios, as cabeceiras, eles já acabaram com tudo. Mas a gente tem o sonho de reflorestar. O Grupo de Trabalho de Transição dos Povos Indígenas recomendou em dezembro de 2022 que 13 TIs deveriam ser homologadas nos primeiros 30 dias do novo governo, o que não ocorreu. Assim, a expectativa pelo anúncio das demarcações tomou conta do acampamento Terra Livre, quando cerca de 6 mil indígenas de mais de 180 povos protestaram, se articularam e festejaram na capital federal. No último dia do evento, o presidente Lula anunciou a homologação de 6 territórios. A PIB elogiou a iniciativa de Lula nas redes sociais, mas lembrou que 7 territórios aguardam apenas a canetada presidencial, como a TI Morro dos Cavalos, do povo Guarani, no estado de Santa Catarina, terra da secretária de Direitos Ambientais e Territoriais do MPI, Eunice Queretiu. Foram demarcadas terras em 4 biomas, mas os Tequá dos Guarani, terreno das guerras entre Guarani Kaiowá e ruralistas, continuam em disputa com o processo demarcatório inconcluso. Não existe democracia sem a demarcação das terras indígenas, foram as palavras de ordem do ATL 2023. A PIB indicou que são 1.393 territórios reivindicados pelos povos indígenas no país hoje. A derrubada do marco temporal é outra guerra enfrentada pelos originários. Na carta da PIB, que encerrou o evento, nós lemos: não aceitamos conciliação alguma com os invasores de quaisquer terras indígenas. O julgamento do marco temporal retorna à pauta do STF em 7 de junho e tem repercussão geral para todos os territórios indígenas do país. Mas não basta demarcar, é preciso expulsar os invasores. A FUNAI, a PF e o IBAMA assumem a responsabilidade de proteger cerca de 14% do território brasileiro. Operações pontuais e super televisionadas da PF não dão conta da vigilância territorial cotidiana. Servidores da FUNAI, inclusive na PL, demandam concurso público e um plano de carreira para alçarem melhores condições de trabalho. Diante desse cenário, a proteção das TIs é feita, sobretudo, pelos povos indígenas nos territórios. Porque não é toda vez que a gente liga, a polícia aparece lá. Então, o que acontece? A gente mesmo fiscalizar, só que a gente não tem o poder de polícia, entendeu? A gente somos ser humano. Quem é que vai enfrentar uma bala? Entendeu? De olho nos povos indígenas, de olho na resistência, de olho nos ruralistas. Bora!